Pessoal, boa tarde, bom dia. Não sei, né, o horário que você está vendo esse vídeo, tudo bem com vocês? Bom, só para esclarecer uma coisa que eu acho que eu me confundi também na hora que eu fui escrever o comunicado. O teste sorológico do coronavírus que está acontecendo nas escolas é para os alunos do terceiro e nono ano, tá? Então, assim, eu coloquei lá o aviso para vocês avisarem se vocês de repente tiverem irmãos nessas séries, né? Mas não é para vocês irem ainda fazer o teste, porque eu acho que nessa primeira fase a intenção deles é testar os finais de ciclo, né, que é o terceiro ano, que é o final do ciclo de alfabetização, e o nono ano, que é o final do ciclo autoral, tá bom? Então, só para deixar claro, tá? Desculpem aí se eu deixei algo confuso, desculpem o transtorno, tá bom? Bom, vamos lá. Estava conferindo aqui se eu estou com os brincos. A gente, então, tinha parado na página 35, né, no finalzinho da crônica do Sacolinha. Né? E aí eu falei para vocês do Sacolinha. Esqueci de colocar a rede social dele, mas prometo que eu vou adicionar lá, tá bom? Então agora nós vamos para as perguntas. Só para relembrar, o Sacolinha, ele escreveu essa crônica, que tem o nome de Crônica de um Jovem Salvo pela Literatura, e aí ele conta nesse texto como que a leitura o salvou, né? E aí agora a gente vai responder então as perguntas. Então ele vai fazendo mais ou menos uma linha cronológica ali, né, de acordo com o tempo, de quando ele foi obrigado a ler o livro na escola, que ele não gostou, né, que ele ficou meio desanimado, e aí ele foi fazer a prova e não foi bem na prova, não conseguiu responder questão nenhuma. Depois a gente viu que o tio dele recebia os livros, né? Ganhava vários livros, mas não quis emprestar, e ele mesmo assim pegou os livros e ia ler, né? Então a gente fez aí a gente fez a leitura do texto, né? E viu que ele tinha aí dois caminhos a seguir, né? Ou do crime ou como ele fala, né, ou do açúcar, né, que foi a cultura, e que através da literatura ele denuncia também os problemas sociais e tudo aquilo que a gente já tinha conversado antes, né. Ele conta pra gente como que foi a relação dele com a leitura, como que foi a relação dele com o desenvolvimento do gosto pela leitura, né. Então tá, aí agora a gente vai responder as questões. Hoje nós vamos fazer da letra A até a letra J. Tá bom, Ana Clara? Eu sei que a Ana Clara fala, ai, é muita lição. Mas eu acho que. Porque assim, se eu deixar para semana que vem, aí vai ficar muito longe, vocês vão esquecer o texto de novo. Então a gente faz da letra A até a J, e aí na semana que vem a gente faz o restante, tá bom? E vocês vão ter a semana toda aí para ficar aí com o texto na cabeça também, tá? Então vamos lá. Na questão A. Os cronistas, ao escreverem seus textos, procuram tratar conhecimentos do dia a dia. Na crônica de Sacolinha, qual o assunto abordado? Então, qual que é o assunto do texto? É sobre ele gostar de ler, né? Como que ele desenvolveu o gosto pela leitura, tá bom? Na letra B. O que você compreende pela expressão destacada no trecho? Sou quem sou graças aos livros. Se não fossem eles, eu estaria a 7 palmos embaixo da terra. Então, essa expressão, o que ela significa? Estaria a 7 palmos embaixo da terra. E por que ele disse isso? Essa expressão significa o quê? Que ele estaria, né? Não vou falar porque tá na cara. E por que que ele fala isso? Por que que se não fosse a literatura, muito provavelmente ele nem estaria mais aqui? Por quê? Tá? Então você vai, preste atenção que são duas perguntas, tá? Qual que é o sentido da expressão eu estaria a 7 palmos embaixo da terra e por que que ele fala isso, tá? Vamos lá para o próximo. Então, letra C. Se eu estiver indo muito rápido, gente, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, vocês me avisem. Por favor, comenta no vídeo, comenta na atividade. Professora, vai devagar, pelo amor de Deus, que eu não estou conseguindo entender, tá bom? Por favor, gente, interajam, falem comigo, me deem o feedback é um retorno, né? Me deem um retorno se vocês estão conseguindo fazer, se estão entendendo, se está fácil, está difícil. Eu estou aqui para ajudá-los, vocês sabem, né? Então vamos lá. Na questão C. Na passagem, mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal. Normalmente, quando há cortes de gastos em uma família, uma das primeiras opções está relacionada ao universo da leitura, que é considerada muitas vezes um gasto desnecessário.
Posicione-se a respeito, discutindo acerca das desigualdades sociais, né, das desigualdades no país. Então, assim, o fato da pessoa mais pobre ter menos acesso a livros, né, do que a pessoa que tem dinheiro, isso significa o quê? E até eu estava falando agora e olhando aqui para a câmera, e vocês viram que atrás de mim aqui tem uma estante de livros, né? Quando eu era criança, principalmente na adolescência, que foi o momento que eu comecei a gostar muito de ler, o meu sonho era ter uma estante de livros, porque os livros, eles representam a construção da minha vida, né? Toda vez que você lê um livro novo, você muda um pouco, você sai diferente, né? Você aprende mais, você engrandece mais. Então, só que quando eu era criança, o meu pai era porteiro e a minha mãe empregada doméstica. E eles não tinham dinheiro para comprar livro para mim, né? Primeiro porque os livros eram caros, segundo que o dinheiro dos livros ia para gastos com alimentação, moradia, pagar as contas de água, luz, né? Eu só fui ter uma estante de livros assim, ó, agora, depois de adulta, né? Então, por que que os mais pobres não têm tanto acesso, né? E por que que o primeiro gasto do tio foi cortar o jornal? Tá bom? Então vocês respondam aí. O que que vocês acham disso, né? Vocês acham que os livros aí, eles são não sei, uma forma de status, eles dizem alguma coisa, eles, né? Por que que muitas famílias não compram livros? Eu acho que é mais ou menos o que a minha história, né? A história de alguns alunos também que eu às vezes converso e ouço também eles, né? O relato deles, de que é uma dificuldade, né? É difícil até para a gente comprar comida, na época que eu era criança, né? Comprar comida, se manter. E meu pai ganhava pouco, a minha mãe também. E aí, ter livros era um status, né? Era só os ricos tinham, né? Eu não sou rica, gente, eu sou professora, né? Não sou rica, né? Eu trabalho vendo a minha mão de obra para o prefeito, né? Para a Secretaria de Educação, mas quando eu pude ter um pouquinho mais de possibilidade, eu, né, comecei a fazer uma estante de livros, a guardar os livros que marcaram a minha vida também. Não li todos esses que estão aqui atrás, alguns são do meu companheiro também, mas li boa parte. Porque para mim a leitura é uma coisa muito importante. Por que que os mais pobres têm pouco acesso aos livros? O que que vocês acham? Pensa aí, responde, tá bom? Já influenciei um pouco na resposta porque eu contei um pouco da minha história, né? Na questão D, qual crítica é feita pelo autor em relação à obrigatoriedade da leitura que diversas vezes são observadas em salas de aula? Em sala de aula. Então ele quer saber assim, qual que é a crítica, né? Qual que é a reclamação aí que o Sacolinha faz com relação a ter que ser obrigado a ler um livro, né? Qual que é a reclamação, a crítica que ele faz? Vamos voltar lá no texto, dar uma olhada? Ó, ele fala aqui, ó, quer ver? Sobre essa história aí de ler livro, né? Ele fala aqui, ó. Um outro tio, que hoje é padre, fora, durante alguns anos, coordenador da sala onde estudava. Gente, esse fora é de foi no passado, tá? E muitos amigos dos professores, e muito amigo dos professores e diretores. Sendo assim, ganhava muitos livros. Às vezes chegava em casa com uma caixa fechada de livros novos. E eu nem aí com nada. Só queria brincar mesmo. Só queria mesmo era saber de empinar pipa, jogar bolinha de gude, rodar peão, brincar, brincar, brincar. Lembro que o primeiro livro que fui obrigado a ler, não li. Foi indicado pela professora de literatura quando eu estava na quinta série. Ela passou o livro no início do bimestre e no fim dele ela iria dar uma prova. O tempo foi passando e nada de eu ler o livro, até que um domingo que antecedia a prova resolvi pegar a obra. Antes, porém, havia perdido o pipa que empinava. Então lá fui eu, naquela noite calorosa, em que o céu azul era contemplado pelas pipas e pelos pássaros que voavam no ritmo do vento. Peguei o livro, observei a capa. Então ele fala aqui, né? Ele foi obrigado a ler por quê? Né? Por que que ele foi obrigado a ler?
Então essa é a crítica que ele faz. Ele não critica diretamente, né? Aí ele fala aqui da prova, né? No dia seguinte, a professora mal deu bom dia e toma-lhe prova. Resultado, não consegui responder a nenhuma pergunta. Então ele fala, com isso cheguei à conclusão de que quando se faz algo que é obrigado, não se rende, não produz nada. Não rende, não se produz nada. Então, aí ele faz a crítica, né? Então, quer dizer, qual que é a crítica que ele faz? Quando qualquer coisa que você faz obrigado, não é tão prazeroso, né? De ser feito. Por exemplo, se o professor obriga o aluno a ler um livro, não é tão legal, né? Então ele chegou a essa conclusão, né? É essa crítica que ele faz. Quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, não rende, né? Não rende quer dizer assim, não sai legal, não funciona, né? Aí vocês devem estar pensando, né? Mas ela obriga a gente a fazer o TCA. Sim, gente, porque as pessoas me cobram também, né? E eu acho que algumas coisas na sala de. É assim, na verdade a gente não obriga. Você faz se você quiser, se você não quiser, você fica sem nota, né? Mas algumas coisas eu acho que a gente tem que ser aberto a tentar também, né? Suponhamos que ele tentasse fazer a leitura. Talvez ele gostasse da leitura muito antes, né? Mas é claro que sendo obrigado a fazer as coisas, ninguém quer fazer, né? Por isso que a gente define o TCA, pelo menos o que vocês podem escolher, a gente deixa vocês escolherem. Por exemplo, o tema, né? É obrigatório? É obrigatório, mas eu vou fazer de um tema que me agrade, que chame a minha atenção, que eu goste de pesquisar, né? Para pelo menos ter um pouquinho de satisfação em fazer aquilo, né? E tem alunos que têm muita satisfação e aprendem muito fazendo aquilo, né? Vai depois para a ETEC, vai depois para outras escolas e percebem, poxa, agora eu tenho experiência em apresentar um trabalho, enfim, tá bom? Vamos lá. Letra D já foi. Letra E. A linguagem informal é mais espontânea, sendo mais utilizada em situações cotidianas. Em qual dos exemplos a seguir ela se faz presente? Então, a linguagem informal é aquela que a gente usa para conversar de uma maneira mais descontraída, né? Com o namorado, com a namorada, com os colegas, né? Enfim. E a linguagem mais formal é aquela que vocês usam, por exemplo, para falar comigo, né? Então, professora, boa tarde, tudo bem? Tanana, né? Uma coisa mais séria, tá bom? Então vamos lá. Então, em que momento a linguagem informal, que é aquela mais voltada para a gíria, mais voltada para o espontâneo, ela está marcada? Um outro tio, que hoje é padre, fora durante alguns anos coordenador da sala onde estudava e muito amigo dos professores e diretores. Tem alguma gíria, alguma fala assim mais espontânea aqui? Não, né? No dia seguinte, a professora mal deu bom dia e tome-lhe prova. Ficou claro, né? Qual que é? Às vezes, chegava em casa com uma caixa fechada de livros novos. Naquela tarde calorosa, onde o céu era contemplado pelas pipas e pelos pássaros que voavam no ritmo do vento. Então você vai marcar aí qual que é a alternativa aí que tem a linguagem informal, né? Aquela mais voltada para o espontâneo, mais voltada para a gíria, tá bom? Na letra F, o poeta Sérgio Vaz, em sua página do Facebook, afirmou: inclua a leitura na sua dieta. O seu cérebro também precisa de leitura. Vocês conhecem o Sérgio Vaz? Ele também tem rede social. Eu acho que a professora Ju já falou dele também. Tem uns poemas muito legais. E tem uma fala dele que é muito marcante, que eu acho muito legal, que ele fala: vida louca é quem estuda. E é isso, né? Principalmente pra gente que é pobre. Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, é através do estudo. Honestamente, né? E já é difícil. Então, vida louca é quem estuda, tá? Mas aí a citação aqui na letra F é outra, né? O poeta Sérgio Vaz, em sua página no Facebook, afirmou: inclua a leitura na sua dieta, o cérebro também precisa de leitura. Qual é a semelhança entre essa citação e a crônica do Sacolinha? Então, eles estão falando do mesmo assunto de alguma forma, né? De qual assunto a crônica do Sacolinha fala? Sobre a importância da leitura, de como ele foi salvo pela leitura e pela literatura. E aqui o poeta Sérgio Vaz está falando que o nosso cérebro precisa de leitura. Então os dois estão falando coisas parecidas, né? O que eles estão falando aí de parecido? Tá bom? Na letra G. O fato que fez o autor da crônica ler
o livro indicado pela professora foi medo de tirar uma nota ruim, ter perdido a sua pipa, perceber que estava atrasado com a leitura ou a tarde estar ideal para a leitura de um livro. Por que que o Sacolinha, quando ele era criança, resolveu ler o livro que ia cair na prova? Porque ele teve medo de tirar uma nota ruim, porque ele perdeu o pipa, porque ele estava atrasado com aquela leitura ou porque a tarde estava muito boa para ler um livro. Vai marcar aí a alternativa certa. Tá óbvio também, né? Por que que ele foi pegar o livro para ler. Na letra H, peguei o livro, observei a capa, vi a página de rosto, li a primeira página, passei para a segunda, passei para a página do meio e o uso das reticências, que são esses 3 pontinhos, o que que elas indicam? Vamos voltar lá no texto, que lá fica melhor que a gente vê que ele está aplicado, né? As reticências. Aqui, ó. Ele fala aqui, né? Cadê? Aqui. Fala assim, ó. Peguei o livro, observei a capa, vi a página de rosto, li a primeira página, passei para a página do meio e olhei para um lado, para o outro, fui até a página final, li e fechei o livro satisfeito. Então, esses 3 pontinhos aqui, olhei para um lado, olhei para o outro, o que que isso quer dizer? Vamos lá nas alternativas, né? Isso quer dizer que ele estava angustiado, ele estava sentindo angústia, ele estava. Foi impossível, foi uma dificuldade muito grande ler aquele livro, foi raiva ou foi desmotivação? Tipo, ele não estava nem muito afim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Né? Qual dessas alternativas são as corretas? Vamos voltar lá de novo. Ó. Vou ler de novo para vocês, hein? Presta atenção. Ele fala assim, ó. Peguei o livro, observei a capa, vi a página de rosto, li a primeira página, passei para a página do meio e olhei para um lado, olhei para o outro, fui até a página final e fechei o livro satisfeito. Então, por que que ele fez isso? Né? Ele estava angustiado? Não, né? Ele estava sentindo uma impossibilidade de ler o livro? Era muito difícil aquela leitura? Não, porque ele nem tentou. Ele estava sentindo raiva ou ele estava desmotivado? Tá bom? Então você coloca aí. O que que esses 3 pontinhos indicam? Na letra I. Em relação ao uso da palavra mas no trecho, mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte do gasto foi o jornal. Vamos voltar lá no texto? Ó, a parte que ele fala assim, no mas, né? Ele fala aqui, ó, logo no comecinho aqui, ó. O máximo que acontecia era um dos meus tios que aos domingos, durante o café da manhã, abria um jornal, o extinto Diário Popular, e ficava ali a folhear durante horas. Mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal. Então aqui ele fala assim, ó, o máximo que eu tinha próximo de uma pessoa que lia, né, o máximo que eu era próximo de um leitor, era o meu tio que lia o Diário Popular, que é o extinto porque o jornal já não existe mais. Mas na época não durou muito, porque o tio ficou desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal. Tá? Então essa é a passagem ali que a pergunta menciona. Então, em relação ao uso da palavra mas no trecho, mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal. Pode-se afirmar que introduz uma ideia de explicação em relação ao período anterior, ele está explicando. Pode-se substituir pela palavra e, sem que ocorra alteração de sentido. E isso não durou muito, pois ele acabou ficando... Fica estranho, né? A palavra introduz uma ideia oposta em relação ao período anterior. Pode-se substituir pela palavra final, pois indica a última oração do período. Então, a palavra mas aí, ó, ela está unindo ideias contrárias, né? Ó, o máximo que acontecia era um dos meus tios que aos domingos, durante o café da manhã, abria um jornal, o Extinto Diário Popular, e ficava ali a folhear durante horas. Mas isso não durou muito. Então, assim, o meu tio comprava o jornal e lia, mas quando ele ficou desempregado, ele
cortou o gasto do jornal. Então, o Mas aí, ele está unindo duas ideias. A ideia de que o tio era um homem leitor, porque ele lia o jornal, né? No caso aí que o Sacolinha estava mais próximo dessa pessoa leitora aqui. O meu tio era um homem leitor porque ele lia o jornal, o máximo de leitor que eu tinha, que nem era um leitor tão, né? Mas ele era minimamente um leitor. Mas, quando ele perdeu o emprego, foi o primeiro corte de gasto, ou seja, duas ideias opostas, né? Ele era leitor, mas aí ele deixou de comprar o jornal porque ele não tinha mais dinheiro para comprar o jornal. E não lia mais nada, né? Então ele lia só o jornal. Ficou desempregado e não comprou mais o jornal. Então temos duas ideias opostas, tá bom? Então você marca lá a alternativa que indica isso. O mas, muitas das vezes, né, na maioria das vezes, ele vai indicar ideias opostas, tá bom? Então assim, eu estou feliz, mas estou com calor, quer dizer, então não estou tão feliz assim, né, porque tá calor, tal, poderia, né? Então, duas ideias opostas, tá bom? E aí aqui, cite um trecho na letra J. Cite um trecho que comprove o que foi afirmado no título da crônica. Então, o título da crônica é... Vou botar lá em cima. O título da crônica é Crônica de um jovem salvo pela literatura. Onde ele fala aqui que a literatura salvou ele, tá? Procura aí, ó. Tem vários locais que ele fala, ó. Ele fala aqui, ó. E assim comecei a ser mais seguro de mim mesmo, dono das minhas atitudes e dos meus atos, e toda vez que estou no local público e abro um livro, me sinto todo poderoso, como se eu tivesse o bem mais precioso do mundo. E tenho. Então, essa é uma. Aí ele fala aqui, ó. Sou quem sou graças aos livros. Se não fosse ele, estaria a 7 palmos abaixo da terra. E aqui também, ó, a literatura também salva, esse é o meu testemunho, né? E hoje procuro mostrar a muitas pessoas o que o livro pode fazer na vida de alguém. Eles salvaram a minha vida e continuam salvando. Então tem vários trechos aqui que ele fala sobre como a leitura salvou a vida dele, né? Tão bonito isso, acho bonito. Tá bom, gente? Então aí você vai colocar aí um trecho que comprova isso, que ele afirma no texto que realmente a literatura salvou ele, né? E leiam. Ler é muito bom, né? A gente está num momento que ficar em casa é muito difícil, né? Às vezes vocês não podem sair para conversar com os colegas, né? E a literatura, o livro, ele leva a gente para outros lugares. Aí a pessoa fala, lê dá sono, né? No começo dá um pouquinho de sono, mas depois você vai, quando você pega uma história bem legal, aí ó, você vai que vai. Então leiam, é muito bom, tá bom? É isso, gente. Então, para hoje ficamos assim, né? Acho que já deu aí de atividades. Vocês têm aí prazo a perder de vista para fazer, me entregar. Surgiu uma dúvida, me escreva. E a gente está aqui para ajudar, tá bom? Fiquem em casa, se cuidem. A gente vai se falando durante a semana, principalmente porque no 7º B e no 7º D, essa semana temos reunião de TCA. Então a gente vai se falando, tá bom? Beijo para vocês. Qualquer dúvida, me escrevam. E até breve. Tchau, tchau.